Bem-vindos, ou como falamos a nossa saudação de todas as aulas, Shalom. Na aula de hoje nós vamos dar início ao estudo sobre as consoantes hebraicas. Como nós falamos em aulas anteriores, o hebraico é uma língua consonantal que possui 22 consoantes. Não existem vogais no hebraico, mas existem sinais massoréticos, que são aqueles sinais que foram criados para que fosse facilitada a fonética e a leitura no hebraico. Tudo isso nós estudamos nas aulas anteriores. Na aula de hoje nós vamos começar a estudar as consoantes hebraicas e vamos ver as 6 primeiras consoantes da língua hebraica. Vamos com a gente já de início, eu vou colocar a primeira consoante do alfabeto hebraico, que é a consoante Aleph. Olhe bem para essa consoante, para essa imagem que aparece aí. Tem algumas observações importantes a serem feitas. Essa consoante, chamada de Aleph, ela não tem uma correspondente no português. Isso significa que, quando formos fazer a transliteração ou a tradução para o português, o que nós vamos colocar, vai aparecer para vocês aí, vai ser o que nós chamamos de aspiração. Essa aspiração é como se fosse uma vírgulazinha voadora. Essa aspiração é a tradução para o nosso português. Professor, mas como que ela vai soar? Ela não tem nenhum som no português. Ela não é o som de A, não confunda. Não é porque ela começa com A, não é porque é Aleph, assim como nós temos em outras línguas, como, por exemplo, no grego, que a gente fala do alfa, que é a primeira letra, e esse alfa vai significar um A. Mas quando nós falamos do hebraico, não é dessa forma. O Aleph ele tem som mudo e é transliterado por essa vírgulazinha voadora que nós chamamos de aspiração. Essa é a primeira letra. A palavra Aleph, ela tem um significado, ela significa boi. Se vocês observarem com uma imaginação muito boa, não numa grafia como a minha, que não dá para aparecer um boi, mas se vocês observarem numa grafia quadrática, que são as letrinhas um pouco mais bem desenhadas, vocês vão conseguir perceber com uma imaginação boa, como eu disse, que parece sim, de longe, um boi. A segunda letra vai aparecer para vocês aí também. A segunda letra nós chamamos de Beit. Beit e Veit. E aí tem uma observação importante a ser feita. Quando nós falamos sobre essa segunda letra do alfabeto, essa letra, diferentemente do Aleph, ela tem sim uma transliteração. Ela pode ser transliterada quando nós chamamos de Beit. E para ser chamada de Beit, vai aparecer tanto Beit quanto Veit para vocês. Reparem que o Beit tem um pontinho dentro. Esse pontinho dentro nós chamamos de Dagesh Lene. Esse Dagesh Lene, que é um ponto diacrítico, também foi inventado pelos massoretas. Então os massoretas inventaram tanto sinais de pontuação, assim como os pontos ou sinais vocálicos ou sinais massoréticos. Quando tiver o pontinho dentro, então, nós vamos chamar de Beit. E quando não tiver o pontinho dentro, nós vamos chamar de Veit. E agora eu queria trazer, quando nós falamos dessas duas letras, eu quero trazer duas palavras, uma com cada uma dessas duas letras. E depois, assim sucessivamente, eu vou trazer uma palavra para começar a enriquecer o nosso vocabulário. Observe primeiro essa palavra que vai aparecer para vocês. A palavra que aparece para vocês é a palavra Av, ou alguns falam Ab. É muito comum nós vermos, principalmente em sermões, em pregações ou estudos relacionados à Bíblia, ao Antigo Testamento, aparecer a transliteração como Abba. A Abba não é a transliteração mais adequada desse termo. Esse termo, Av ou Ab, porque como nós dissemos, a letra Beit ou Veit pode ser transliterada como B ou como V. Se você observar, essa palavra ela não tem um pontinho dentro dessa letra. Já que não tem esse pontinho dentro dessa letra, ela não vai ser transliterada como B, mas vai ser transliterada como V. Por isso que nós falamos Av e não Ab. Mas é muito comum ocorrer uma transliteração dela, colocando a letra A, a letra B e a letra H. Eu não me preocupo muito com as formas de transliteração, até porque existem vários métodos diferentes e dentre as muitas gramáticas que existem hoje disponíveis, cada gramática acaba trabalhando de uma forma. Mas a preocupação que você tem que ter é quando tiver um pontinho dentro, quando nós falamos sobre o Beit, vai ser considerado como o B. Se não tiver o pontinho dentro, vai ser considerado como o V. Essa palavra Av, nós conseguimos falar tanto do Aleph, porque reparem que a primeira consoante que aparece ali é o Aleph, vai aparecer um pontinho aí para vocês debaixo dele.
E assim como nós conseguimos falar também da segunda consoante, que é o beit ou veit, se não tiver o pontinho dentro. Vamos agora para a terceira letra do nosso alfabeto hebraico. Também vai aparecer para vocês aí na tela. E a terceira letra é a letra que nós chamamos de Gimel. O Gimel é uma letra, eu até esqueci de falar, como eu disse que o Aleph tem um significado de boi, quando nós falamos sobre o Beit ou Veit, tem um significado de casa. E a palavra Gimel, que representa na transliteração a nossa letra G, porém temos que tomar um cuidado, não é o G como o G em girafa, mas é o G como o G em gato, é um pouco mais dura a pronúncia, não é uma pronúncia tão aguda. Então temos que tomar esse certo cuidado, não existe esse som de G, de G, de Ju, no caso do hebraico. No hebraico vai ser um som um pouco mais brando, como eu disse, gato, e como pode acontecer também, como existe engorro e outras palavras que o som não é tão agudo como ocorre no português na palavra girafa. O significado, inclusive, dessa letrinha do Gimel é camelo. Do Gimel vai ser camelo, do Beit vai ser casa e do Aleph, como nós vimos, vai ser boi. O Gimel é uma letra que também pode aparecer com um pontinho dentro, mas isso nós vamos falar em aulas mais à frente. O que importa para você na aula de hoje é entender que essa letrinha chamada Gimel, ela vai ser transliterada pelo G. E quando for juntada a um sinal massorético, vai ter uma pronúncia como gato, gorro, e não como girafa. Professor, então como ficaria a pronúncia do G junto com o I? É como se existisse um U entre ali. Então seria com o I. E é um pouco complexo para a gente, porque no português a gente tem o costume de fazer essa pronúncia quando aparece o U antes do I. Mas no hebraico é um pouco diferente, veremos isso ao longo das nossas aulas. Já falamos de 3 letras e agora eu vou trazer mais uma palavra, para exemplificar sobre o Gimel. Observem essa palavra que aparece aí para vocês. Essa palavra, goi, é uma palavra que é utilizada para dar significância ao termo povo ou nação. Existem várias formas de representar essa palavra. Existe uma forma de representar ela sem o sinal massorético, esse sinalzinho que aparece para vocês em cima do Vav, como nós aprendemos que representa a letra O, ou sem esse sinalzinho. Como nós aprendemos em aulas anteriores, o Vav pode representar, ele é uma consoante vocálica, vimos isso na aula passada, então mesmo se não tiver o sinal massorético, vai ser lido como goi. Então goi vai ser nação ou povo. Essa é a palavra que nós separamos para a letra Gimel. Vamos agora para a próxima letra. A próxima letra vai aparecer para vocês também aí na tela. Essa próxima letra é a letra que nós chamamos de Dalet. E o Dalet representa o nosso D. Então, na transliteração, o Dalet vai ser transliterado como o D. Tome muito cuidado porque a pronúncia di, ela não existe no hebraico, mas sim a pronúncia di. Da, de, di, do, du. Esse é o cuidado que nós temos que tomar. Por mais que nós estamos muito acostumados no português a pronúncias um pouco mais agudas, mas no hebraico nós vamos ter que desacostumar disso para conseguir aprender melhor a língua hebraica. O Dalet, que é essa letrinha que está aparecendo aí para vocês, também pode ter um pontinho dentro. Então olha que interessante, não é o caso aqui, mas nós vamos abordar em próximas aulas, um grupo que é chamado BHD Kefat. Esse grupo, assim como o Beit tem um pontinho dentro, o Gimel pode ter um pontinho dentro e o Dalet também. E vão ter representações gramaticais que iremos estudar ao longo das próximas aulas. Mas a princípio, guarde apenas essa informação. Tanto Beit, quanto Gimel, quanto Dalet podem ter um pontinho dentro chamado da Geshe-Len. E o significado, professor, desse Dalet? Esse Dalet, o significado da palavra Dalet é porta. Não sei se vocês repararam. Se tiver uma imaginação boa, assim como a do boi lá no Aleph, o Beit, Veit, parece com uma imaginação muito boa uma casa, o Gimel parece um camelo, se imaginar muito bem, e o Dalet parece uma porta. Essa é a justificativa, muitas das vezes, de estudiosos da língua hebraica. Vamos agora para uma palavra, e vai aparecer uma palavra famosa aí para vocês. É a palavra David, é o nome próprio Davi, do primeiro rei
primeiro rei, pelo menos consagrado, né, do povo de Israel. Esse rei, que é o rei Davi, o nome Davi, ele pode aparecer tanto como sinal massorético, como aparece para vocês, mas ele também pode aparecer sem os sinais massoréticos. E se vocês observarem uma coisa interessante, esse Dalet, que é a primeira letra, está aparecendo com um ponto massorético que eu falei para vocês. Logo abaixo tem um Kametz, que é o Kametz referente à letra A, e tem o Vav, embaixo do Vav vai ter o Hirek, que nós aprendemos que equivale à letra I. E por último tem mais um Dalet. Fechando assim, David. David é o nome do primeiro rei consagrado. Mesmo tendo Saul como o primeiro rei de Israel, mas o rei consagrado mesmo, tanto que Jesus vem da raiz de Davi, vai ser o rei Davi. Já falamos sobre 4 letras do alfabeto hebraico. Vamos para as 2 últimas letras? Vai aparecer para vocês aí a letra Re, Re ou Rei. É muito comum ser pronunciado dessas 2 formas, ou Re ou Rei. A letra Re ou letra Rei, nós temos que tomar um pequeno cuidado, porque quando ela for transliterada, ela vai ser transliterada pelo H, algumas gramáticas falam para ser transliterada por 2 R's, mas vamos nos ater ao que acontece a maioria das vezes, que é a transliteração para a letra H. A transliteração para a letra H dessa letrinha é diferente de uma outra letra que nós ainda vamos estudar, que é o Reit. O Reit também vai ter o H, mas ambas vão ser diferenciadas por um pontinho que vai aparecer debaixo dela, que não é o caso do Re nesse momento. Então o Re é uma letra que equivale ao H, e como eu falei das últimas vezes, vai aparecer para vocês aí o significado da letra Re, da palavra Re, é janela. Também, se usar a imaginação, você vai conseguir perceber que parece sim, um pouco de longe, com uma janela. Professor, ficou faltando alguma letra? Falou que nós íamos falar de 6 letras hoje? Então, ficou faltando uma letra, mas antes eu queria trazer uma palavra com a letra Re. Essa palavra é a palavra Har. Har e não Ar. Por que Har? Porque quando eu vou transliterar o Re, eu preciso transliterar como se fosse o H utilizado no inglês, em house, e não como se eu fosse ler no português a palavra helicóptero. Ele tem um sonzinho sim, ele tem essa aspiração. Essa aspiração é que dá muitas das vezes o entendimento que ele vai ser transliterado como 2 R's ou como um R no som de rato. Mas eu posso fazer a transliteração em H, mas lembrar na minha mente que eu preciso fazer a leitura com o som aspirado. Aspirado é porque é um pouco mais forte. Então, Har é monte e não ar, como muitos falam. Essa palavra Har representa monte. Se você observar nessa palavrinha, ela também possui um ponto massorético. Olha que interessante. Tem a letrinha, o sinal massorético, que é o sinal massorético para representar o A, mas não é utilizado o Kametz, é utilizado o Patá, que é o que nós aprendemos. Existe o Kametz para representar o A, mas também existe o Patá para representar o A. A diferença com uma é vogal longa e a outra é vogal breve. Vamos agora para a nossa última letra da aula de hoje, letra importantíssima. Sem ela nós não conseguiríamos falar de muitas coisas na gramática hebraica, que é o Vav. O Vav, como começo, como a silabação, a forma de leitura dessa palavra já diz, ele vai ser transliterado pelo V. Ah, professor, mas eu já vi que existem algumas gramáticas que transliteram como W. Sim, inclusive algumas gramáticas inglesas fazem a transliteração por W ao invés de V. Mas nós vamos seguir as melhores gramáticas portuguesas que fazem a transliteração por V e não por Vav. E o significado da palavra Vav? O significado da palavra Vav, que nomeia essa consoante, essa 6ª consoante que estudamos hoje, é gancho. E, de novo, com uma boa imaginação, nós conseguimos observar que parece um pouco com gancho. E a palavra que foi separada? A palavra que foi separada é a própria palavra Vav, por uma curiosidade. Não existem muitas palavras que começam com a consoante ou vogal. Lembra que nós aprendemos que ela pode ser uma consoante vocálica, mas quando ela estiver no início das palavras, geralmente ela vai ser uma consoante e não uma vogal. Mas no final de sílabas, no final de palavras, ela vai ser sim representada como uma vogal e não uma consoante. Eu quis trazer a palavra Vav para a gente lembrar da importância dessa letra, que também é igual a essa palavra. Outra coisa importante para a gente fechar nossa aula de hoje, na aula que vem nós vamos falar de mais 6 letrinhas da língua hebraica, mais 6 consoantes da língua hebraica. Cada uma dessas palavras, cada uma dessas consoantes
tem um valor numérico, seguindo a sequência que nós estamos estudando. O Aleph vai ter o valor 1, o Beit vai ter o valor 2, e assim vai seguindo em sequência. Gimel 3, Dalet 4, Re 5, Vav 6 e todas as outras consoantes que formos estudar, vai dando essa numerologia dentro do estudo da língua hebraica. Isso é importante para a gente? Sim, porque algumas bíblias hebraicas, ao invés de utilizar a numeração ordinal, existe sim numeração ordinal na língua hebraica, mas ao invés de utilizar essa numeração ordinal, ela utiliza as letras para fazer a numeração de algumas páginas. Espero que vocês tenham entendido, os aguardo nas próximas aulas. Até lá!